Paz e bem, irmãos e irmãs. Que o Senhor prepare hoje o seu coração como terra boa, capaz de acolher a graça, guardar a esperança e produzir frutos de fé, amor e perseverança. Neste domingo, a liturgia nos convida a contemplar a força da Palavra de Deus, que não volta sem produzir fruto, e a abrir o nosso coração para que essa palavra transforme a nossa vida. A Palavra de Deus, no coração aberto e disposto, é como uma semente em solo fértil, germina e dá muito fruto. Preparando o solo do nosso coração, perseveremos nos caminhos do Senhor e celebremos com fé. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e a aplainais, os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e, assim, participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis
e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura deste domingo nos oferece uma imagem simples da chuva que desce do céu. Molha a terra, fecunda o solo, faz germinar a semente e dá pão a quem precisa comer. Assim também é a palavra de Deus. Ela tem força de vida. Ela realiza o que anuncia quando encontra espaço em nós. Muitas vezes nós escutamos a palavra, mas não permitimos que ela trabalhe no nosso interior. É como se o nosso coração fosse um asfalto em que a chuva bate e escorre. Ouvimos a palavra, a achamos profunda, concordamos, até nos emocionamos com ela, mas depois seguimos a vida como antes. No entanto, assim como a chuva precisa penetrar a terra, assim também a palavra precisa penetrar o nosso ser. Se escorre pela superfície, não fecunda. Mas quando entra profundamente, dá início a um processo silencioso de transformação. O Salmo 64 canta exatamente essa visita de Deus à terra. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Deus prepara o solo, rega os sulcos, aplana os torrões, abençoa as sementes. Essa linguagem agrícola nos ajuda a entender a vida espiritual. Antes do fruto, há preparação. Antes da colheita, há trabalho escondido. Antes da alegria, há uma semente que precisa morrer na terra. Assim como a terra, o coração também precisa ser cultivado. É preciso retirar pedras, arrancar espinhos, amolecer a terra endurecida, regar com oração, cuidar com perseverança. Na segunda leitura, São Paulo fala dos sofrimentos do tempo presente e da criação que geme em dores de parto. Ele não nega a dor. O cristão não vive fora da realidade. Nós também gememos diante das doenças, das perdas, dos conflitos familiares, das injustiças, dos cansaços, das crises interiores. No entanto, essa é uma dor atravessada pela esperança da vida que nasce. É a dor de quem retira as pedras, arranca os espinhos e prepara a terra para receber a semente da palavra, que vai fazer brotar uma vida transformada, na qual a vontade de Deus prevalece. No Evangelho de hoje, Jesus apresenta às multidões a famosa parábola do semeador, mas a explica apenas aos discípulos. Mas por quê? Porque os discípulos estão abertos à graça de Deus. Possuem um coração disposto a arrancar os espinhos, preparar um solo fértil e levar adiante a palavra. A sementinha plantada em cada um deles germinará e dará muitos frutos. Na explicação, Jesus diz que Deus é o semeador e a semente é a palavra. Nós somos a terra. O semeador é generoso. A semente é a mesma para todos. O que muda é a terra. Ou seja,
nós. Queridos, a liturgia de hoje nos chama a refletir sobre qual terreno nós somos. Nós somos o terreno à beira do caminho, onde a semente cai, mas não penetra, assim como a chuva que cai no asfalto e escorre. Se somos assim, temos o coração fechado, distraído, endurecido. Até escutamos a palavra, mas ela não entra. Isso pode acontecer quando vivemos sempre com pressa, com a mente cheia, com o coração resistente. O Evangelho passa por nós, mas não cria raiz. Ou somos um terreno pedregoso. Acolhemos a palavra com alegria, mas sem profundidade. Quando vem a dificuldade, desanimamos. Nossa fé é muito dependente da emoção. Se somos assim, enquanto tudo está bonito, nossa fé se mantém. Quando aparece a cruz, ela se apaga. Começamos com entusiasmo uma mudança, uma oração, um compromisso, mas desistimos na primeira provação. Ou somos um terreno cheio de espinhos. Se somos assim, a palavra até cresce em nós, mas é sufocada pelas preocupações do mundo e pela ilusão da riqueza. Esse terreno talvez seja o mais comum entre nós. Não rejeitamos Deus, mas vivemos tão ocupados, ansiosos, dispersos e preocupados que a palavra vai ficando sem espaço. O problema nem sempre é um grande pecado. Às vezes é um coração tomado por tantas coisas que Deus já não encontra lugar. Ou somos terra boa. Ouvimos, compreendemos, guardamos a palavra e ela dá fruto em nós. Terra boa não é coração perfeito, é coração disponível. Se somos assim, escutamos a palavra e deixamos que ela nos corrija, nos console, nos ilumine e nos transforme. Queridos, independentemente da resposta, o Senhor nos convida hoje a ser terra boa, a afofar a terra para que a água penetre e germine a semente da palavra que hoje alcança o nosso coração. O terreno pode mudar. A terra endurecida pode ser arada. Um solo pedregoso pode ser limpo. Espinhos podem ser arrancados. Deus não desiste do nosso coração. A palavra continua sendo semeada. A graça continua caindo como chuva. O semeador continua passando. Por isso, neste domingo, peçamos ao Senhor a graça de acolher sua palavra com profundidade. Não apenas ouvir, mas guardar. Não apenas admirar, mas praticar. Não apenas começar, mas perseverar. Porque a palavra de Deus, quando encontra a terra boa, produz frutos que alimentam a nossa vida, a nossa família, a igreja e o mundo. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Oração. Jesus, palavra viva, nós te louvamos porque hoje tocas o nosso coração. Neste dia, nós nos colocamos diante de ti como terra sedenta da tua graça. Tu conheces o nosso coração. Sabes quando ele está endurecido, quando está superficial, quando está sufocado pelas preocupações e quando ainda precisa ser preparado para acolher a tua voz. Nós te pedimos, vem cultivar a nossa alma. Remove as pedras do orgulho, da pressa, da resistência e da falta de fé. Arranca os espinhos da ansiedade, da vaidade, da ilusão das riquezas, das distrações e dos apegos que sufocam a tua palavra em nós. Faze chover sobre nós a tua misericórdia, que a tua palavra penetre profundamente em nossa vida, cure nossas feridas, ilumine nossas escolhas e transforme nossos pensamentos, palavras e atitudes. Sustenta-nos na esperança. Ensina-nos a unir nossas lutas à tua cruz e a esperar com confiança a vida nova que nasce da tua graça. Torna o nosso coração terra boa. Dá-nos a humildade de escutar, a sabedoria de compreender, a coragem de praticar e a perseverança de frutificar. Que a nossa fé não seja apenas emoção passageira, mas raiz profunda.
que nossas obras revelem que a Tua palavra encontrou morada em nós. Lança a semente da Tua palavra sobre nossa casa, nossa família, nossa comunidade e sobre todos os corações que precisam recomeçar. Que ela não volte sem produzir fruto, mas realize em nós a vontade do Pai. Pelo Teu sangue precioso, salva-nos, purifica-nos e ensina-nos a amar a vida como dom de Deus. Amém. Bendito e adorado para sempre seja Jesus, que nos salvou com seu preciosíssimo sangue. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes no Senhor que semeia sua palavra em nossos corações, apresentemos nossas preces dizendo: Senhor, fazei de nós terra boa. Pela Santa Igreja, para que anuncie com fidelidade a palavra de Deus e ajude todos os povos a acolhê-la com fé e conversão, rezemos. Senhor, fazei de nós terra boa. Pelo Papa, pelos bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e catequistas, para que sejam semeadores generosos do Evangelho e testemunhas da esperança cristã, rezemos. Senhor, fazei de nós terra boa. Pelas famílias, para que a palavra de Deus encontre espaço nos lares, fortaleça os vínculos, cure feridas e produza frutos de amor, perdão e unidade, rezemos. Senhor, fazei de nós terra boa. Pelas pessoas sufocadas por preocupações, ansiedade, dívidas, sofrimento ou excesso de ocupações, para que encontrem em Deus paz, direção e esperança, rezemos. Senhor, fazei de nós terra boa. Pelos que sofrem no corpo e na alma, para que unam suas dores a Cristo e sejam sustentados pela esperança da glória futura, rezemos. Senhor, fazei de nós terra boa. Pelos que escutam a palavra, mas ainda vivem longe de Deus, para que o Senhor prepare seu coração e os conduza a um verdadeiro recomeço, rezemos. Senhor, fazei de nós terra boa. Por todos nós, por este canal reunidos, para que não sejamos ouvintes distraídos, superficiais ou sufocados pelas coisas do mundo, mas discípulos perseverantes que produzem frutos de fé, justiça e caridade, rezemos. Senhor, fazei de nós terra boa. Pela intenção particular de cada um que conosco celebra esta liturgia, deixada nos comentários ou presente no silêncio do seu coração, rezemos. Senhor, fazei de nós terra boa. Pai de misericórdia, acolhei estas preces que vos dirigimos com confiança e fazei com que vossa palavra produza em nós frutos abundantes de conversão, esperança e amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que o Senhor prepare o seu coração como terra boa, para que a palavra colhida hoje produza frutos de fé, esperança e amor em sua vida. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Um abençoado domingo para você e sua família. Até a próxima liturgia diária, se Deus quiser. Paz e bem.